Bem-vindo ao canal. Hoje vamos voltar milhares de anos no tempo, até a antiga Mesopotâmia, uma das primeiras civilizações da humanidade. Você sabia que foi lá que surgiram as primeiras leis escritas da nossa história? Neste vídeo, vamos explorar o famoso Código de Hammurabi, considerado um dos documentos legais mais antigos do mundo. Esse código não apenas definiu as bases para o conceito de justiça, mas também revelou muito sobre a vida, as crenças e os valores da civilização babilônica. Preparado para essa jornada ao passado? Inscreva-se no canal antes de começarmos a contar essa história. Combinado? Então, vamos lá. Para entender o Código de Hammurabi, precisamos conhecer o contexto em que ele foi criado. Estamos na Mesopotâmia, uma região entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje fica o Iraque. Essa área era o coração de civilizações antigas, como os sumérios, os acádios e, claro, os babilônios. E foi na cidade da Babilônia, por volta de 1792 a.C., que Hammurabi se tornou rei. Hammurabi foi um rei ambicioso e visionário, que expandiu o território de seu reino e centralizou o poder em suas mãos. Mas ele não queria ser apenas um conquistador. Hammurabi tinha a visão de um reino unido, onde todos os cidadãos, ricos ou pobres, seriam governados por um conjunto único de leis. Foi assim que surgiu o Código de Hammurabi, um conjunto de leis gravadas em uma estela de diorito que media cerca de 2 metros de altura. O Código de Hammurabi é um documento legal impressionante para a sua época. Ele contém 282 leis esculpidas em uma pedra negra, escritas em cuneiforme, a linguagem da época. O código aborda várias questões da vida cotidiana, como comércio, casamento, divórcio, direitos de propriedade, dívidas e, claro, punições para crimes. O objetivo era estabelecer uma ordem clara e previsível para todos, criando uma base legal para a convivência em sociedade. Uma das cenas mais marcantes na estela é a representação de Hammurabi recebendo o código de Shamash, o deus do sol e da justiça. Isso sugere que o código tinha uma origem divina, o que reforçava sua autoridade. Ao dizer que as leis vieram dos deuses, Hammurabi buscava garantir que todos obedecessem, pois para ele, desrespeitar as leis seria como desobedecer aos próprios deuses. O Código de Hammurabi é conhecido por seu princípio de olho por olho, dente por dente. Um conceito que chamamos de talion, ou a ideia de que a punição deve ser proporcional ao crime. Isso significava que a justiça estava baseada na reciprocidade. Por exemplo, se uma pessoa causasse um dano físico a outra, ela deveria sofrer uma punição equivalente. Além das leis sobre crimes e punições, o código regulava várias áreas da vida social. Por exemplo, ele definia regras para transações comerciais, estabelecendo o preço de produtos e serviços. O código também descrevia os direitos e deveres no casamento, as regras para divórcios e até questões de herança. O código previa inclusive compensações financeiras para quem fosse prejudicado em acidentes ou se sofresse danos materiais. Dessa forma, o Código de Hammurabi oferecia uma visão avançada de um sistema de justiça que tentava equilibrar as relações sociais e econômicas. Embora o Código de Hammurabi fosse inovador, ele também era extremamente severo. Em muitos casos, as punições eram brutais, incluindo mutilações e até mesmo a pena de morte. Por exemplo, se um filho agredisse o pai, ele poderia ter a mão cortada como punição. Se um homem acusasse outro de roubo sem provas, ele poderia ser condenado à morte. A ideia de justiça era, portanto, muito mais rígida e direta do que entendemos hoje. Para nós, algumas dessas leis podem parecer desumanas, mas na época, elas eram vistas como uma forma de manter a ordem e a estabilidade. O código foi um avanço, pois pela primeira vez havia uma ideia de justiça aplicada de maneira universal, onde todos, independentemente de sua posição social, sabiam as regras e as consequências de violá-las. No entanto,
É importante notar que a severidade das penas variava dependendo da posição social da pessoa, e as punições eram geralmente mais brandas para os ricos. O impacto do Código de Hammurabi foi muito além de seu tempo. Ele se tornou um modelo para sistemas legais posteriores e inspirou outras civilizações na construção de seus próprios códigos. Atualmente, a estela original está exposta no Museu do Louvre, em Paris, e é um dos artefatos mais famosos do mundo antigo. Sua influência é visível até hoje, pois o conceito de um sistema legal registrado e acessível ao público foi uma ideia que transformou a história da humanidade. Muitos historiadores e estudiosos do direito consideram o Código de Hammurabi como uma das primeiras tentativas de criar um sistema de leis estruturado, onde a justiça é tratada como algo institucionalizado. Ele serviu como inspiração para os sistemas legais de outras culturas e ainda é estudado em universidades e cursos de direito em todo o mundo. O legado do Código de Hammurabi vai além das leis que ele continha. Ele representa a primeira tentativa documentada da humanidade de usar leis para organizar a sociedade e garantir a justiça, ou o que eles consideravam justo na época. Apesar de suas limitações, ele abriu o caminho para a criação de sociedades mais organizadas e desenvolvidas, onde a justiça era uma responsabilidade coletiva e não apenas um ato de vingança. Código de Hammurabi é um marco na história da civilização. Ele nos lembra que, desde os primórdios, a humanidade buscou uma forma de convivência mais justa e organizada. Embora as leis tenham mudado muito desde então, a busca por justiça e igualdade permanece. O que você acha? Quais aspectos do Código de Hammurabi você considera mais interessantes ou surpreendentes? Deixe seu comentário abaixo, inscreva-se no canal e não se esqueça de curtir o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.